Bom dia a todos novamente, né? Quem está chegando agora aí, bom dia a todos. O Alex está para entrar ali, então vamos ver se vai entrar. Estamos com o formulário do dia 26/9 para fazer a correção. Esse formulário é referente à aula, né, do dia 26. E beleza, acho que o Alex conseguiu entrar aí. Muito bom. Então, gente, vamos fazer a correção e depois a gente dá continuidade na nossa matéria aí, né? Bacana. Então, só um minutinho aqui. O chat está aberto. Quem quiser participar pelo chat ou microfone. Vamos lá. Primeira questão, gente, desse formulário fala sobre um componente, né? Tem a foto dele aí, ó. Componente importante, cuja função é processar os dados e executar instruções e tarefas solicitadas pelo usuário. Nós temos 4 opções aí, ó. Temos a memória RAM, temos a CPU, temos o HD e temos o chipset. Né? Vocês responderam esse formulário, né, gente? Estão respondendo os formulários, né? Os formulários têm que ser feitos, viu, gente? Tá todo mundo fazendo o formulário? O Nicolas fez, beleza. Muito bom, tem que fazer mesmo, viu, gente? Principalmente para o aprendizado de vocês, né? E a presença de vocês junto à secretaria. A Ana Clara também fez. E aí, qual que seria a primeira resposta aí, hein? Da primeira questão. O que vocês responderam? CPU? Nicolas respondeu CPU. Todo mundo concorda com CPU? Sim, né? Olha para vocês verem a questão número 2, ó. Aqui, ó. Processador, entre parênteses, CPU. E tem a foto embaixo, né? Praticamente a resposta da primeira está na questão de baixo aí. Né? Então, CPU eu coloquei aqui, ó. Porque é um dos nomes, né, gente, do processador. Unidade Central de Processamento. Correto? Eu coloquei CPU em vez de colocar processador. Né? Para a gente acostumar com os nomes, né? Processador, CPU, né? Aí a gente costuma que são praticamente a mesma coisa. Então vamos lá, dando continuidade aqui. Questão número 2. Bom, na questão número 2, pergunta para vocês qual que é a preocupação que devemos ter ao encaixar o processador, né, CPU, em seu socket na placa-mãe. Então, existe um socket lá na placa-mãe, que é um socket de encaixe, né, que é o local exato para fazer o encaixe do processador, né, da CPU. Só que aí não é só a gente ir colocando lá de qualquer jeito, não, né? A gente tem que ter certos cuidados aí. Qual seriam esses cuidados, hein? Qual seria essa preocupação? É simples, não é difícil, né? Porém, tem que seguir a forma correta, né? Vocês responderam como? Encaixar na posição correta é uma delas, né? Mas como que é feito esse encaixe na posição correta também, né? O que eu olho para fazer esse encaixe na posição correta? Ó, vamos ver aqui. Os cuidados seriam tomar atenção no tipo de socket, muito bem, e encaixar na posição certa, olhando a seta que vem no processador para não amassar os pinos. Isso.
Então, gente, tá correta essa colocação do Nicolas. Geralmente vem uma marcação no próprio processador e tem a marcação coincidindo lá no soquete. Né? Então, a preocupação seria essa, igual o Nicolas respondeu, né? Observar as marcações que coincidem para fazer o encaixe corretamente, né? Então, só tem uma posição para ser colocada. E o processador e o soquete vem marcado, né? Então, esse seria a principal. Só que vamos colocar uma antes disso, tá, gente? Que o soquete ele tem uma alavanca lateral, certo? Então, nós temos que levantar essa alavanca lateral, ok? Coincidir a posição da marcação do processador com o soquete, fazer o encaixe e depois baixar novamente a alavanca. Então, são os 3 passos primordiais, tá? A gente tem que levantar a alavanca, então, coincidir as marcações do processador com o soquete, encaixar e depois baixar novamente a alavanca, que ela vai travar. Beleza? Então, seria essa as recomendações aí do encaixe do processador. E aí depois, é lógico, né? Depois a gente vai aprender também, vou mostrar. Vai ter uma aula aqui que eu vou mostrar o encaixe para vocês, se a gente não tiver voltado ainda na presencial. Na hora que a gente começar a trabalhar com a parte de aprofundar, né, cada um dos componentes, aí eu vou mostrar para vocês, né? E temos também outras coisas para se fazer ao processador, né? Outras preocupações como a refrigeração, né? Então são cuidados essenciais aí. Bom, passando então para a questão número 3, alguém quer acrescentar alguma coisa na 2? Fez alguma coisa diferente? Quer falar alguma coisa aí sobre? Questão número 3. Quais são os principais fabricantes e concorrentes no mercado de processadores, né, na atualidade? Já responderam de cara aí, ó. Temos a Intel e a AMD. Né? São as principais, então, né, que concorrem pau a pau aí no mercado. Né? Aí eu coloquei Samsung aqui. A Samsung tem uma força no mercado, mas não é em relação a processadores, né? Microsoft também não é em relação a processadores. A Apple, ela até fabrica o seu próprio computador, né? Porém, ela atinge um mercado particular, né? Praticamente, somente para quem utiliza a Apple. Então, ela não concorre de forma a dominar o mercado, assim como a Intel e a AMD, que atende todos os tipos de computadores, né? Menos os da Apple, né? Então, justamente é Intel e AMD. Questão número 4. Um dos componentes mais importante, onde praticamente tudo e todos os periféricos precisam estar ligados a ela através de portas, conexões, soquetes ou slots. Então, tem várias conexões nela que todos os periféricos, dispositivos, seja interno ou externo, tem que estar ligado a ela, né? Seja pelas conexões, pelas portas, pelos soquetes, slots. Quem seria esse componente, né? Tem a foto dela aí, ó. Seria o processador, motherboard, memória RAM, BIOS, CPU ou placa-mãe? José Carlos respondeu placa-mãe. Correto? Todo mundo concorda? Placa-mãe, Ana Clara. Só que eu fiz uma pegadinha nessa questão aí, tá, gente? Não sei se vocês repararam, mas a gente consegue marcar todos, ó. Já que a gente consegue marcar todos, o que significa isso? Significa que pode ter mais de uma resposta, correto?
Então, a placa-mãe é o nome popular nacional, né, nosso. E tem um outro nome que nós vamos acostumar muito a trabalhar aí, que tem gente que fala esse nome. Quando eu vou comprar internet, ou comprar, dependendo das pessoas que vendem, fala outro nome em vez de ser placa-mãe. Então, assim, é uma referência, né, americana que a gente vai acostumar, e tem muita gente que usa, tá, essa expressão, esse nome. Eu deixei aqui, ó. Então, seria duas respostas, tá? Placa-mãe ou Motherbird, certo? É o nome dela em inglês. Então, essa questão tinha duas respostas aí, ó, Motherbird e placa-mãe, que é a mesma coisa, tá, gente? Quem respondeu só placa-mãe não tem problema não, tá certíssimo. Foi só uma pegadinha que eu coloquei aí pra gente memorizar, né? Para o aprendizado aí, ok? Questão número 5. Nós temos lá o chipset, os slots, os sockets, são integrações que fazem parte de qual placa do computador? Ah lá, já respondeu motherboard, ó. Motherboard ou placa-mãe, né? Certíssimo. Então, o chipset ele faz parte da placa-mãe, né? Os slots e os sockets também estão colocados aí na placa-mãe também. Beleza? Ou motherboard. Certíssimo. E a questão número 6, o que é memória principal? Aí nós temos várias opções aí, ó, né? Uma das memórias que são utilizadas no computador, ela é considerada, né, a referência dela é de que ela é a memória principal, né? Normalmente, nos livros, nos estudos e na vida, né, técnica da informática, ela é considerada a memória principal, a referência dela, né? Quem seria? HD, pendrive, HD externo, a memória cache, a memória RAM ou a memória ROM? O Nicolas respondeu, a Ana Clara também. Memória RAM. Todo mundo concorda aí? Considerada a memória principal do computador, né? Beleza? E o número 7, qual que é a definição de memória RAM? Essa questão é boa, porque tem várias definições aí das memórias para a gente memorizar bem, né? Então, nós temos lá, a memória RAM são acessadas a todo instante pela CPU e mantém os dados armazenados temporariamente. Essa é a primeira questão. Como segunda opção, nós temos armazenam os trabalhos. Só um minutinho, gente. Armazenam os trabalhos e os softwares permanentemente. De acesso mais veloz e auxilia na comunicação com a CPU, agilizando o processamento. E contém informações já gravadas importantes para o PC, sendo somente leitura. Qual que seria a opção correta aí? Referente à memória RAM. José Carlos respondeu. A Ana Clara também. Que é a opção que armazena os dados temporariamente, né? Certinho, essa mesmo, né? Então, a referência certa da memória RAM é porque ela acessa a todo instante, ela é acessada, na verdade, né? A todo instante pela CPU, que é o processador, né? Então, o processador sempre acessa os dados dela para processar, né? Processar as informações, as instruções, sempre o que está na memória RAM. Então, eles conversam sempre, né? E mantém os dados, a memória RAM mantém os dados armazenados temporariamente, né? Isso é a principal informação dela. Ela não armazena permanentemente, não. É só enquanto
está realizando o trabalho, né? Essa segunda questão, que seria quem, então? Ó? Armazenam os trabalhos e os softwares permanentemente. Quem seria esse? A memória secundária, né? Exatamente. Memória secundária, que são os discos de armazenamento, né? HD, pendrive, é isso? HD externo, considerado a memória secundária, né? Que armazena os dados e os softwares permanentemente. A terceira aqui, ó, de acesso mais veloz, ela auxilia na comunicação com a CPU e a memória RAM, né? Agilizando o processamento. Memória cache, exatamente. Muito bem. E a última contém informações já gravadas importantes, né, para o PC, sendo somente de leitura, né? Então, são informações importantes para o computador, né? Não é para a gente apagar ou mexer, né? São informações importantes para o computador, que é a memória RAM, né? Exatamente. Memória RAM. Então, vamos lá. Continuando. Vocês estão bem estudados, viu, gente? Parabéns para vocês todos aí. Número 8. Qual é o tipo de memória que se encontra a BIOS? Acho que até o José já respondeu já. A BIOS, ela se encontra na memória RAM, né? O tipo de memória que a BIOS está gravada é a memória RAM. Agora, a outra pergunta. O que é BIOS? Vocês lembram o que é BIOS? É o software de inicialização, exatamente. Então, a BIOS, ele é um software, né, que está gravado em um tipo de memória RAM, né, um chip aí, que é um chip chamado CMOS também, né? Eles deram o nome de CMOS para esse chip. E esse chip, ele está gravado a BIOS, né? E a BIOS, ela confere, né, os componentes de hardware, exatamente. Então, é uma sigla, na verdade, né? É um sistema de entrada, é um sistema básico de entrada e saída. Ou seja, é um sistema que ele faz uma conferência, né, em todos os dispositivos de entrada e saída. Porque, assim, se a gente for parar para olhar, todos os dispositivos da placa-mãe, que está interligado à placa-mãe, todos eles, ou é entrada, ou é saída, ou é os dois, né? Então, a BIOS, ela é um sistema, né, que praticamente confere tudo, né? Então, ela confere essa demanda toda, né? E a sigla justamente é essa, né? Sistema básico de entrada e saída. Ela faz o POST, que é aquele teste de inicialização, né? E confere todos os dispositivos aí. Muito bem. Então, nós encerramos aqui esse formulário sobre a aula passada, né? Todo mundo aí foi muito bem, está todo mundo dentro do assunto, todos participaram, estão de parabéns. E vamos agora puxar o slide, né, de hoje, para a gente dar continuidade. Vou puxar aqui. Consegue me ouvir, professor? Sim, estou ouvindo. Quem está falando? Fabrício, eu sou novato aqui. Eu entrei hoje, entende? Você estava em alguma outra turma ou não? Não, eu entrei no curso faz pouco tempo mesmo. Tá. Então, bacana. Seja bem-vindo, então. Obrigado. Você conseguiu acompanhar esse formulário aí todo? Sim, ela me mandou, eu fiz todos. Beleza. Muito bem. Agora aqui nós vamos dar continuidade. Nós estamos, Fabrício, né? Nós estamos vendo os componentes da placa-mãe, tá? Estamos vendo na sequência aí, cada um dos componentes, e depois nós vamos estudar um a um, mais aprofundado, tá? Então, na aula passada, nós vimos aí, igual você viu no formulário, nós vimos a respeito de placa-mãe, processador e as memórias, tá? Memória RAM, memória ROM,
memória cache, a memória secundária, que são os discos de armazenamento. Só que a gente viu assim, só para saber qual que é a função de cada um. A gente não estudou eles ainda, tá? É só para a gente fazer uma geral da função de cada. É o que vai acontecer hoje aqui também. Continuação. Bom, então hoje nós vamos ver, continuando, né, os dispositivos internos de um computador. Nós vamos ver hoje a respeito da bateria de lítio da placa-mãe, a bateria que existe na placa-mãe. E vamos ver também a respeito de placas de expansão e slots de expansão. Beleza? Continuando então. Opa. Beleza. Primeira coisa que nós vamos ver é justamente qual é a função dela, né? Então nós temos aqui, e falando que toda placa-mãe, né, gente? Toda placa-mãe tem essa bateria. Ela é pequena, ela tem um formato de moeda, né? Ela é fina, redonda, tá? É a bateria de lítio da placa-mãe. Tem a foto aí, vocês estão vendo? Ok? E essa bateria ela serve para duas coisas, tá, gente? Uma delas é alimentar a memória RAM, certo? Nessa memória RAM, opa, nessa memória RAM estão... apagar aqui. Nessa memória RAM estão as configurações, né? Igual nós estamos estudando aí agora há pouco e falamos sobre, inclusive, né? Então nós temos as configurações de hardware do computador gravado nessa memória RAM, né? Também chamado, muita gente chama de CMOS, é um circuito integrado que possui as configurações gravadas, né? De hardware do computador. Então essa bateria ela é responsável para alimentar essas informações, né? Ficarem armazenadas lá. Eu vou entrar em detalhes aqui para frente, vocês vão entender o que a bateria tem a ver com essas informações. E também alimentar o relógio em tempo real do micro, tá? Ou seja, é o relógio que marca a data e a hora. Tá? Existe um local que a gente acerta a data e a hora, que é justamente no setup, né? A gente até comentou um pouco dele na aula passada. O setup também é um programa de configuração do hardware, né? A gente pode ajustar algumas configurações e uma delas é a data e a hora, né? E essa data e hora que fica ajustado no computador, e eu posso mexer através do setup, é uma hora que ela fica praticamente generalizada, né? Hoje em dia, todo software utiliza a data e a hora do setup, né? Não tem o seu próprio relógio mais não, né? A maioria dos softwares utiliza do computador. Se tiver errado a data do computador, vai influenciar na utilização dos softwares, né, gente? Aí tem a informação de troca de bateria de lítio, nós não vamos aprender isso hoje, porém, né, é bom alertar que é coisa simples, né? São detalhezinhos simples, não tem muito segredo não nessa troca de bateria, tá? Mas requer uns pequenos cuidados sim, tá? Principalmente com o soquetezinho. Tem um soquete onde a gente encaixa essa bateria, né? A gente tem que tomar um cuidado ali para abrir ele, né? Para destravar ele e soltar a bateria, né? Senão a gente acaba quebrando esse soquetezinho e vai dar uma dor de cabeça enorme, né, gente? Aqui, ó, uma outra foto melhor, né? Tá? Aqui nós temos a sigla, né? CMOS, o que vem a ser, tá? Que é um semicondutor complementar de óxido metálico, né? Essa é a sigla do chip, né? Ok? E um detalhe importante, né, gente? Esse CMOS, ele precisa de uma fonte de energia para armazenar, para manter essas configurações da placa, né, do hardware, tá? E essa fonte de energia, que no caso é a bateria, né, ela opera justamente quando a gente desliga o computador, despluga o notebook. Então, assim,
É isso aí que tem, o que tem a ver uma com a outra, né, que eu falei agora há pouco, seria isso. Né? Justamente porque essa bateria ela só entra em ação, só que ela não é recarregável não, tá? Ela não é igual o capacitor que ela fica lá recarregando quando está ligado o computador. Não, ela é uma bateria comum. Tá? Ela tem os 3 volts, e esses 3 volts é dela, fica armazenado nela. Então, ela não, quando o computador está ligado, o soquete dela não possui condução, ou seja, ela é interrompida e ela fica simplesmente paralisada. Tá? Ela tem a condução, né, interrompida. A partir do momento que eu desligo o equipamento, computador, né, notebook, a partir do momento que eu desligo, aí ela tem uma condução, né? Ativa uma condução e essa condução ela vai enviar, né, essa corrente, ela envia justamente para esse chip, né, o CMOS, essa memória ROM, beleza? E aí ela mantém essa configuração, mantém o relógio, tá? Mantém os 2 sistemas, né, o setup, ok? Aqui mais alguns exemplos, tá? O encaixe dela ali direitinho, como que ela está encaixada, né? Tá? Então, antigamente ela era usada mais para alimentar o próprio CMOS, né? Sendo responsável para guardar parâmetros da inicialização e a configuração do hardware, ok? A BIOS é os parâmetros da inicialização, o sistema que testa, né? Agora ela tem a função também muito importante, né, de manter o relógio em tempo real, manter eles atualizados, né? Data e hora. Mas como que eu vou saber, né, gente, quando é a hora de trocar essa bateria, né? Aí aqui está mostrando, utilizando um suportezinho para tirar, né? Pode ser até uma chave de fenda mesmo, pequenininha, fininha, né? É só a gente dar uma cutucada por baixo dela ali, ela vai pular, né? Normalmente ela pula mesmo, ela solta. Tá? E para colocar é mais fácil ainda. Só um detalhe importante é a polaridade, né? Ela é igual a uma pilha, uma bateria, né? Ela tem polaridade, tá? Só que bem marcado nela, né? Igual nós vimos aqui anteriormente, olha lá, a parte de cima dela, que vai ficar para cima, ela tem a marcação do positivo, né? E o polo negativo dela, a polaridade negativa, que não tem nada marcado, ela fica para dentro, né? Do soquete. Beleza? Aí não tem segredo não, tá? Então, e também assim, não há como saber especificamente o momento do falecimento da bateria. Apesar que a gente descobre devido às características do problema, né, gente? Então, assim, acaba tendo como descobrir, sim, a partir dos problemas, né? Qual é o tipo de problema? Toda vez que a gente liga o computador vai mandar uma mensagem, tipo essa aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma típica mensagem de que o CMOS perdeu, lá, deu erro, perdeu as informações. Essa aqui tem uma outra também, certo? Que o CMOS perdeu as informações, perdeu as configurações básicas de inicialização, as configurações básicas do meu hardware, né? E toda vez que eu ligo, né? Porque aí eu entro lá no setup, reconfiguro tudo, e quando eu continuo utilizando, beleza, não dá problema nenhum. Aí eu vou lá, desligo o computador, aí da próxima vez que eu vou ligar de novo, dá o mesmo problema. Então, assim, já é uma característica forte de que pode ser ela, né? E outra maneira de ver também é a gente medir, né? A gente já usou o multímetro, né? E o multímetro, a gente vai direcionar, vai posicionar para corrente contínua, né? E aí nós podemos medir cada ponta lá na polaridade dela, vai nos dar a medida. Se ela é uma bateria de 3 volts, se ela estiver bem próximo dos 2 volts, ela já começa a dar problema. Está bem abaixo já. Dos 2 volts para baixo, ela já começa a falhar um pouco, né? A gente vai saber que já está na hora
da troca dela, né? Agora, o que o slide está falando aqui justamente é a questão do ciclo de vida, né? A gente não tem como saber, né? Quanto tempo que ela vai durar. Tá? Ela está muito relacionada com a fabricação do computador, né? Porque tem computador que é fabricado e demora de ser vendido, né? Se ele tiver montado, a partir do momento que montou o computador, a bateria já está na sua vida útil, já está trabalhando. Principalmente se aquele equipamento ficar desligado o tempo todo, né? Então, isso aí envolve muito. Então, normalmente, ela vai durar entre 2 anos, eu acho que 10 anos é até muito, né? Porque ninguém hoje em dia tem um computador por 10 anos, é muito raro isso acontecer, né? Então, a gente pode colocar aí, se a pessoa tem um computador que utiliza muito, no máximo uns 4, 5 anos, né? Certo? E, como eu falei com vocês, ó, se eu deixar a máquina ligada por bastante tempo, faz com que a bateria dure mais. Por quê? Porque aí eu estou usando o computador, estou usando o equipamento e a bateria está lá sem ser acessada, né? A sua função. Então, a sua função está em stand-by lá, né? Está paralisada lá. Então, eu uso muito o computador. Então, o computador fica pouco tempo desligado, né? Aí, por outro lado, se eu manter a máquina desligada por muito tempo, certo? Aí, o que vai acontecer? Aí ela vai ser muito utilizada, né? Ela será mais utilizada e terá o seu ciclo de vida menor. Tá? Então, assim, depende disso, né? A vida dessa bateria. Beleza? Aqui, ó. Aí nós temos as famosas mensagens, né? Isso aqui é na hora do post, né, gente? Na hora do boot. A gente fala boot, né? Aí na hora do post, que é o momento da inicialização, aí aqui, ó, a BIOS já checou de que está tendo erro nas configurações, né? Aí está mandando pressionar o F2 para a gente entrar no setup para regularizar essas configurações ou apertar um F1. O F1 permite que o setup ele busque uma configuração padrão só para dar continuidade e você trabalhar no computador, né? Essa configuração padrão ela existe lá no setup. Aí configurou. Aí beleza. Se eu apertar o F1, por exemplo, o F1 ele vai ajustar configurações padrões do setup. Então, teoricamente, se for só uma falha, na próxima vez que eu ligar o computador, ele vai estar com essa configuração básica que eu apertei o F1, né? Mas se caso ele perder de novo, ele vai dar essa mesma mensagem aí. Algumas configurações, né? Aí vai dar a mesma situação. Beleza? Aí nós temos aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá tranquilo aí, gente? Todo mundo? Aqui temos uma lista, né? Algumas mensagens, igual está falando aqui, né? Que as frases aparecem ainda na tela de boot, né? Na tela de inicialização, tá? E impedem que o sistema seja corretamente inicializado. Ou seja, essa etapa do boot, né, do post, ele faz o teste, né, de todas os dispositivos de entrada e saída, né, do post. E aí o que acontece? Normalmente, se tiver se tiver algum problema com algum componente, vai apresentar algumas mensagens de erro, né, que indicam que o problema está justamente na CMOS, que é o circuito integrado lá, né, que possui a memória RAM, né, possui as configurações do equipamento, né? E normalmente vai travar, né, gente? Vai ficar nessa mensagem. Enquanto eu não ajustar, não corrigir o problema, indica que eu tenho algum problema com algum dispositivo e não pode dar continuidade. Ou seja, a BIOS não passa adiante a solicitação de carregar o sistema operacional para a memória RAM, enquanto não ajustar, né, não corrigir esse probleminha aí, né? Aí a BIOS não tem
o ok, né, para buscar, para levantar o sistema operacional para a memória RAM. Beleza? Bom, tá acabando o link aqui, ó, menos de um minuto. Eu vou encerrar ele aqui. Dentro de alguns minutos eu mando lá no grupo novamente. Quando trocar a bateria, deixa eu ver a pergunta aqui, que dentro na volta eu respondo. Quando troca a bateria, precisa configurar tudo? Precisa sim. Se tiver desconfigurado, sim. Aí trocou a bateria, aí tem que reconfigurar novamente. Mas essa reconfiguração ela não é difícil, tá, gente? Quando vocês mexerem com isso, vão ver que é tranquilo.